A paz de Cristo. Estamos em 2 Coríntios, ainda capítulo 5, e vamos ler hoje o último trecho do capítulo 5, que é de versículos 18 a 21. Por favor, abra sua Bíblia, seu aplicativo, ou se não puder, escute a leitura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E versículo 1 do capítulo 6 diz: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Paulo começa o trecho dizendo: tendo isso, o que é tendo tudo isso? Versículo 18. Tudo isso é a esperança que nos aguarda no céu, o amor de Cristo que nos domina, que nos move, e sermos nova criatura. O amor, a esperança e uma nova oportunidade em Cristo. Tendo tudo isso, ele conclui essa sessão dizendo que nós recebemos o ministério da reconciliação. Reconciliação é quando há geralmente pelo menos duas partes em posição de inimizade e alguém interfere e reconcilia as duas partes. Pode ser dois cônjuges que não se falam, pode ser um empregado e o patrão que não se falam, pode ser o cliente e a empresa que estão em uma questão litigiosa, filhos que não se entendem, e alguém entra no meio e tenta fazer uma união, uma reconciliação, uma audiência de conciliação. Então, o homem, ele foi reconciliado com Deus. Ele diz no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Como eu já falei antes, é Deus que tomou a iniciativa do processo de reconciliação. Reconciliando consigo, através de Cristo, o mundo. O mundo é toda a humanidade, atual, passada e futura. E qual o problema que separou Deus da humanidade? É o pecado. O pecado, Isaías 59 diz, separa o homem de Deus. Romanos 3, 23, o versículo famoso diz, estamos distantes da glória de Deus. Estamos separados da glória de Deus. Por conta disso, o homem é incapaz de dar o primeiro passo. E Deus fez isso. Deus fez isso. Ele buscou a reconciliação com o homem nesse processo de inimizade. Tudo que aguarda o homem que ainda não se reconciliou com Deus é a ira de Deus. Quando ele um dia tiver que fazer justiça e fazer juízo. Algo que ele falou no capítulo 5, versículo 10, que todos vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, né, para recebermos segundo o bem e o mal que fizermos através do corpo. Então, isso é a situação de alguém que ainda não se reconciliou. E Paulo exorta os irmãos a que nos reconciliemos. Versículo 20. Finalzinho do versículo 20 ele diz: pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Puxa, tinha alguém na igreja que talvez não estava de bem com Deus. Não estava em comunhão com Deus. E precisava se reconciliar com o Criador. Nesse processo de reconciliação, Paulo resume no versículo 21 o que é esse processo de reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós. 1 Pedro diz que ele levou sobre si a culpa das nossas iniquidades. Deus o fez pecado por nós,
para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se você está em Cristo agora, você está em comunhão com Cristo, você foi batizado em Cristo, você agora está justificado. Deus fez a justiça dele, do julgamento que nos aguardava, Deus fez a justiça dele em Cristo. Foi uma permuta, uma troca de lugar. Eu, carregado de pecados. Jesus, que não conheceu o pecado. Quando eu digo sim para Jesus, há uma troca de lugar. E Deus faz em Jesus pecado por nós. E agora nós somos justos. Estamos quites diante de Deus. E Paulo diz que nós somos embaixadores. E depois ele vai dizer que somos cooperadores com Deus deste ministério, de anunciar essas boas novas para o homem em pecado. Que boas novas! Que a gente possa ter coragem de falar dessa boa nova, se assim acreditamos. Que Deus nos dê um bom dia e nos dê força para compartilhar o Evangelho. Deus te abençoe.